E eu fico até me perguntando, Vilela, considerando que às vezes a minha vida é a única Bíblia que muita gente está lendo fora da minha religião, eu fico até me perguntando se a pessoa é ateu de fato ou se ele rejeita a caricatura de Deus que eu passei para ele. Exatamente. A única pergunta que eu faço pro ateu é uma pergunta de cunho filosófico, não moral. Você faz o bem baseado em quê? Porque se eu for procurar uma explicação última, e essa é uma característica do filósofo, o filósofo sempre procura questões últimas. Você tá entendendo? Quando o filósofo pergunta o que é a vida, qual o propósito da vida, um filósofo clássico, principalmente se ele for aristotélico, de linha aristotélica, ele não tá perguntando assim, o que você quer fazer terça-feira da semana que vem? É qual o propósito da vida? É uma resposta que valha pro Vilela, pro Rodrigo, pro Mandíbula, pra todo mundo. Ele quer o sentido último, de onde eu vim, pra onde eu vou. E se não tem Deus, é difícil encontrar uma justificação razoável por que Hitler era um demônio. Porque raciocinemos. Vou tirar Deus da jogada. Dostoiévski dizia, no Crime e Castigo lá, lindo, nos Irmãos Karamazov, tinha a história de Ivan e Smerdyakov, que era o irmão adotivo do Ivan. E o Ivan é um filósofo, ele escreve: vamos abandonar Deus e vamos ficar livres. Porque a religião aprisiona. Limita. Se Deus não existe, tudo é permitido, estamos livres. Aí o Smerdyakov mata o pai deles por herança. Ele era filho adotivo. Aí o Ivan vai à cadeia conversar com o irmão. Ele fala, por que você fez isso? Ele falou assim, graças aos seus artigos. Você é um assassino, você... Não sou. Com base em que você está falando que eu sou um assassino, que eu sou errado? Não, você não pode. Se Deus não existe, você que escreveu, tudo é permitido. Não, mas a lei... Não, a lei daqui diz que eu sou um assassino, mas a lei de lá diz que não. Então, veja bem, Hitler é um assassino na lei do meu país. Mas na lei do Terceiro Reich, ele era o Führer. Então, quando eu faço perguntas últimas, qual lei diz que, de fato, isso aqui é errado? Eu tenho que ter um princípio universal para responder isso. E se esse princípio universal não existe, que é Deus, então todas as argumentações, boas ou ruins, se tornam apenas localizadas. Então é por isso que a Bíblia dialoga com a filosofia e com a história. Agora tem um detalhe, uma ressalva. Mas em relação ao seu amigo ateu, por exemplo, qual é a resposta dele? Porque ele faz o bem? Por incrível que pareça, já teve a resposta? Já. Qual é? Mas são respostas que não me convencem e a própria pessoa também diz que não. Meu pai me passou esse ensinamento... Exatamente. Aliás, eu nem vou responder com a opinião do meu amigo ateu. Eu vou te responder da seguinte maneira. Quando você fala, tá bom, ache-me uma ética universal. Porque você sabe que tem a ética e tem a moral. Aí você tem vários. Tem a escola do Aristóteles, você pode falar da escola de Kant, que fala que é a ética do dever, a ética deontológica. Você pode ir para a ética utilitarista de Heidegger. Ou seja, você pode seguir a ética que você quiser, tá bom? Só que, quando você vai fazer a pergunta última, a pergunta do filósofo, pergunta última, o que é a vida? O biólogo vai falar, não, a vida é quando o coração tá... Não é isso que eu tô perguntando, o que é a vida como sentido? Quando você pergunta eticamente, qual é a ética universal? Qual é aquele princípio que faz você agir em prol do bem, que é um princípio que não está atrelado à sua cultura? Eu não estou perguntando perguntas efêmeras, eu estou fazendo pergunta filosófica. Eu não estou perguntando assim, o que é chique? Isso é efêmero, porque o que é chique hoje pode não ser amanhã. Você está entendendo? O que você coloca aqui agora como enfeite, há 30 anos atrás podia ser absurdo. Daqui a 50 anos pode ser ridículo. Pode ser ofensivo. Tá certo? Hoje eu tô usando aqui, o pessoal não tá vendo, eu tô com uma calça jeans, um blazer e uma botina daquelas. Mas há 30 anos atrás eu estaria completamente ridículo. Ia parecer o Falcão, aquele humorista. Você usava jeans, né? Jeans com blazer. Você tá entendendo? Hoje é normal, então não tô perguntando o que é belo no sentido da moda. Eu estou perguntando... Uma coisa além disso. O que é o belo? O que é o respeito? O que é a ética? Acima de qualquer questionamento. Quais são os princípios universais da ética? Quando lançaram isso para filósofos, isso inclusive tem pesquisa, foi feita inclusive na Universidade de Stanford, com estudantes de filosofia. 2/3 deles não conseguiram responder
qual é o princípio universal que está por detrás das ações do bem, que justifica o bem. Ou seja, se eu fosse um nazista aqui e te falo assim, me convença que o nazismo realmente é hediondo. Você não ia conseguir me convencer a menos que apelasse para um princípio universal divino. Quando jogaram isso na... Deixa eu tentar, peraí. Aham. Se eu fosse te convencer, partindo do pressuposto que você não acredita em Deus e não é... E nem você. E não nem tem eu. Deus. Ah, nem eu também. É, exatamente, não tem Deus. Não tem Deus na jogada. Não existe Deus. Tente Eu me teria que convencer te apenas com argumentos humanos que o nazismo é hediondo. Você matar muita gente, você tá errado por quê? Porque vai contra o princípio. Não tem, Que né? princípio? Não tem. Não tem. Sabe quantas escolas de pensamento houve para tentar criar uma ética universal dispensando Deus? Só se fosse uma lei que limitasse. Você vai ser preso, mas ele não vai ser preso porque... Tá. Mas é local. É local. É errado porque... não sei. Não tem. Sabe quantas escolas de pensamento filosófico tentaram responder essa pergunta? 600. E teve alguma... Não, tanto é que houve 600. É. Se houvesse uma resposta coerente e não haveria e 600 definitiva. propostas. Você tem o biologismo, você tem o próprio evolucionismo, você tem várias, nenhuma delas resolve. Vou te dar um exemplo. Uma das possíveis respostas, essa foi uma das que os meus amigos me deram. Tá. Não, mas pela lei da evolução das espécies, eu sei que é errado matar, porque senão eu também serei morto. Então, como esse é um princípio da evolução dentro de mim, para me preservar, eu não mato. Aí eu falo assim, mas será que isso não faz sentido? Porque se for assim, então, jamais haveria guerras. Eu mato o outro para ele não me matar, é o contrário. É o contrário. Você tá entendendo? Alguns falam assim, não, é o gene egoísta. Como diz lá o Dawkins, né? O Richard Dawkins. É o gene egoísta. Tá, mas o gene egoísta, você tem no mundo animal... Não, mas o gene egoísta, ele justifica as pessoas matarem as outras, não deixarem de matar. Exato, é a procriação. É a procriação. Ele fala assim, eu vou procurar para que o meu gene... Ah, tá. Mas mesmo assim, o gene egoísta é perigoso, porque o gene egoísta não é uma questão moral, é uma questão muito minha. Ou seja, qualquer coisa que nós acreditamos, até o galho, até o chifre que você ganha da sua namorada, não tem como você moralmente recriminá-la se você tirar Deus da jogada. O máximo que você pode falar é o seguinte, olha, desculpa, roubar esse copo seu é errado à luz do Código Penal brasileiro. Você tá entendendo? Agora, convenhamos. Achado não é roubado. Achado não é roubado. Se eu pegar a própria lei da evolução das espécies, a sobrevivência do mais apto. Se eu conseguir te roubar e ficar bem, o que eu tenho que cuidar para não ser pego. Então você tá vendo, a Bíblia dialoga com muita coisa. Eu só queria dar uma notinha só sobre a questão ainda da arqueologia, e a gente pode continuar esse assunto. Tem uma coisa que muita gente levanta contra a Bíblia, fala assim, Rodrigo, mas você é arqueólogo. Você não tem a prova para tudo da Bíblia? Que eu falei que a história pode ser comprovada. Eu tenho que levar em consideração o seguinte, Vilela. O arqueólogo, para entrar nessa área, a primeira coisa que ele tem que aprender é trabalhar com fragmentos de história. Você nunca vai ter o cenário completo. Não é só da arqueologia bíblica, não. Se eu trabalhar... O historiador também, né? Exatamente. Se eu trabalhar com a arqueologia dos incas, dos maias, dos astecas, dos egípcios, da Mesopotâmia, a arqueologia africana... Você tem vestígios. Vestígios, porque a ação do tempo, guerra, reocupação de cenário, ladrões de sepultura, muita coisa se perdeu. Mas a gente pode dizer que quem daqui 100 anos quiser estudar o nosso tempo, ele não vai ter fragmento, ele vai ter tudo, ou mesmo assim são fragmentos? Olha, projeção de futuro é uma coisa meio complicada, né? A gente fazer. Mas partindo né? do pressuposto que vai estar tudo aqui, vídeos, fotos, tudo vai Pode estar ser que ele documentado. encontre tudo, mas se a gente continuar na esfera que nós estivemos, ele só vai encontrar as baratas, porque a guerra nuclear... Se a guerra nuclear acontecer, aí destrói tudo. E a estupidez humana não me torna tão tranquilo quanto a impossibilidade disso. A inteligência é limitada, a ignorância não. A ignorância não. A menos que Deus intervenha, eu não trabalho tranquilo que o ser humano não vai apertar o botão. Exatamente. E se houver uma guerra nuclear, nós vamos deixar menos para os arqueólogos do futuro do que os do passado deixaram para nós. Só vai ficar as baratas. A única que sobrevive. É verdade. Então, com o que eu trabalho? Eu trabalho com fragmentos de história, como qualquer outro arqueólogo. Então, a questão que eu tenho que perguntar não é se eu tenho uma prova arqueológica para cada página que a Bíblia conta. A pergunta é,
o pouco que eu encontrei de arqueologia confirma ou desmente a Bíblia. Aí eu faço um trabalho estatístico. Eu não preciso entrevistar 200 milhões de brasileiros para ter uma certeza de quem será o próximo presidente do Brasil. Basta eu fazer uma amostragem aí com 2.000 e poucos brasileiros e daquela amostragem eu projeto, olha, se a eleição fosse hoje, Cecília Meirelles ganharia em primeiro turno com tantos por cento dos votos e Monteiro Lobato ficaria em segundo lugar com tantos por cento dos votos. Quando o Ibope faz essa projeção, ou Datafolha, ou qualquer órgão aí, ele não entrevista todos os brasileiros. Ele pega uma amostragem e com base nessa amostragem ele projeta. A arqueologia é a mesma coisa. Eu não tenho evidências para todas as histórias da Bíblia, mas aquelas poucas que eu tenho, elas confirmam ou não? Confirmam. Então, a partir delas, eu posso projetar a estatística e ver a arqueologia confirma historicamente a Bíblia Sagrada.